A paz do Senhor para todos os meus queridos irmãos. Estamos aí mais uma vez gravando esse vídeo maravilhoso. Hoje eu quero falar mais um pouquinho do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre o juízo final de Deus. Eu gostaria de convidar a você que está aí assistindo esse vídeo, que está conosco aí, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 11, vai falar sobre o juízo final, né? Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Se você tiver uma Bíblia aí, Apocalipse 20, 11 diz assim, ó: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono. Abriu-se o livros, e abriu-se outros livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus queridos irmãos, eu quero estar lendo algum desses versículos aí, para que junto nós possamos meditar sobre o juízo final. Chegou-se o grande momento, né? O grande assunto, o juízo final, aonde tudo vai se estabelecer diante do trono de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado sobre o trono, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. A Bíblia diz que no juízo final vai haver dois julgamentos. O primeiro julgamento será dos ímpios, que não foram achados escritos no livro da vida. O Senhor dará ordem para que todos os mortos ressuscitem, desde Adão até o dia do juízo final. O primeiro julgamento será dos ímpios. A Bíblia disse que quando abre-se o grande trono branco e aparece aquele que está sentado sobre o trono, é o Deus Todo-Poderoso, e do seu lado o Cordeiro de Deus, que é o Cristo. A Bíblia diz que no dia do juízo final, Jesus deixará de ser juiz, ou seja, Jesus deixará de ser advogado e passará a ser o próprio juiz. Somente no dia do juízo final, Jesus não será mais advogado, não será mais defensor nosso, não será mais o nosso Salvador. Ele passará a ser o nosso juiz. No dia do juízo final, ele vai estar diante do que está sentado sobre o trono, o seu Pai, e nesse exato momento ele vai receber ordem para que julguem, né, todas as nações, todos os povos, todas as línguas de toda a terra vão estar ali perante o grande trono branco. A Bíblia disse que nesse dia vai haver uma grande multidão de pessoas a qual ninguém vai poder contar, vão estar de pé diante do trono. E o primeiro julgamento será dos ímpios, aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Eles vão ser primeiro julgados, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus dará ordem para que todos os mortos, desde Adão, que foi o primeiro homem a ser criado na terra, até o último homem que vai morrer no dia do juízo final, todos vão ressuscitar e vão colocar-se de pé diante do que está sentado sobre o trono. É nesse exato momento que Deus dará ordem para que o mar, aquelas pessoas que morreram no mar, que o mar, as águas mataram, vão ter que devolver os seus mortos para o dia do juízo.
o inferno e a morte, que tanto matou, o espírito da morte, né? Juntamente com o inferno, que mataram muitas pessoas, vão ter que devolver os seus mortos naquele dia e vão estar diante daquele que está sentado sobre o trono. E a Bíblia disse que ali vai haver um julgamento para todos os ímpios, de forma que todos serão julgados pelas coisas que vão estar escrito nos livros. A Bíblia diz que vai se abrir os livros e vai começar o julgamento. E aquele que não for achar escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta e o diabo. Essas pessoas que preferiram o mal, que preferiram enganar, que não se arrependeram de forma alguma, nem pela palavra do evangelho pregada e nem pelo testemunho de Cristo em vida, né, como o mensageiro de Deus, Cristo, o mensageiro de Deus. Todas essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Por quê? Porque não arrependeram dos seus pecados, não aceitaram a Cristo como o Salvador, como o advogado. E nesse dia o próprio Cristo vai condenar essas pessoas e vão lançá-las no abismo, no lago de fogo, junto com a besta, com o anticristo e com o falso profeta. Todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, que praticaram o mal, praticaram, né, todas as abominações do mundo, como falso testemunho, como assassinos, como mentirosos, como hipócritas e outras coisas mais. Todos esses não estará, né, diante do Cordeiro, não estará salvo perante o Cordeiro e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse é o primeiro julgamento, o dos ímpios. E a Bíblia também fala que depois do julgamento dos ímpios vai haver um outro julgamento, o segundo julgamento, que é o julgamento dos justos. Eles serão julgados pelas suas obras com que fizeram. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem pouco ama será pouco amado, mas quem muito amou será muito amado. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e todos de todas as nações, povos e línguas, estava diante do trono perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, também os anciões e os animais, e adoravam o que estava assentado no trono. Então um dos anciões disse: esses que estão vestidos de vestes brancas diante do trono, quem são? Então diz o Cordeiro: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras e as embranquearam no sangue do Cordeiro. A Bíblia disse que o segundo julgamento, o julgamento do justo, do salvo, esse julgamento é para que cada um receba aquilo que fez, aquilo que praticou segundo as suas obras. Mas, meu querido irmão Davi, é verdade que vai haver um julgamento para o justo? Sim, meus queridos irmãos. Jesus disse que as obras dos justos serão manifestas no dia do juízo final. Será posto à mesa, será posto diante de Deus tudo aquilo que você fez em prol do reino de Deus. Toda a sua obra que você fez, desde o dia em que você surgiu do ventre da sua mãe e até o dia em que você ou perecer com Cristo ou for arrebatado com Cristo, no dia do juízo final haverá um julgamento para todos, tanto para os ímpios e tanto para o justo, para que não haja injustiça com ninguém. Vai haver esse julgamento no dia do juízo final. Um exemplo que eu, Davi, o irmão Davi, aqui
estou colocando, meus queridos irmãos, um exemplo meu. Por exemplo, Jesus diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, certo? Certo, amém. Um exemplo meu que eu fiz, uma meditação minha. Olha, em um ano você praticou um jejum. Em um ano você falou uma vez do amor de Deus. Em um ano você fez uma caridade. Você fez uma caridade. O seu galardão será pequeno, segundo as suas obras, porque pouco amou o seu próximo. É um exemplo. Então, se você praticou poucas obras, você será pouco recompensado pelo Senhor. O seu galardão será pequeno. Outro exemplo que eu, irmão Davi, aqui citou, em um ano você praticou muitos jejum. Em um ano você falou muito do amor de Deus para o seu próximo, seja em palavras, seja em oração, seja em jejum, seja em outro meio. Você praticou muito as boas obras. Em um ano você fez muita caridade, você andou preocupado com o seu próximo. Realmente você fez coisas boas para o seu próximo. Então será grande o seu galardão, segundo as suas obras, porque você muito amou o seu próximo, você muito preocupou com o seu próximo. Então será grande o seu galardão, segundo as suas próprias obras. Uma certa vez Jesus diz assim aos seus discípulos, quando ele foi interrogado a respeito daquela prostituta que tinha entrado na casa do Senhor para o adorar. Então o seu discípulo, por que deu ouvido a essa mulher? Jesus diz assim, olha, sabe por quê? Porque essa mulher adúltera, os seus muitos pecados são todos perdoados, porque ela muito amou. Então, por isso, todos os seus pecados são perdoados. Jesus deu um grande exemplo de uma boa obra. Aquela mulher entrou ali e começou a lavar os seus pés, começou a praticar a boa obra, ela começou a amar Jesus. Naquele exato momento, Jesus disse o que para os seus discípulos? Olha, essa mulher muito amou, por isso seus muitos pecados todos são perdoado. Então no juízo final, meu querido, no dia do juízo final, vai haver julgamento também para o justo. Não é para condenar não, porque a Bíblia diz que uma multidão, a qual ninguém vai poder contar, porque o número dos salvos, meus queridos, é muito grande, é como a areia da praia. Você já imaginou você estar, o seu nome, você está no meio dessa multidão, que é como a areia da praia, que é um número incomparável de contar-se, a qual não vai haver como contar, uma grande multidão vai estar ao lado do Cordeiro e vão estar vestidos, trajados de vestes brancas. Então você vai estar salvo, você é justo, você foi salvo. Só que o seu galardão, ele pode ser grande ou pode ser pequeno, porque você será julgado segundo as suas obras. Então fica aí esse vídeo maravilhoso, meu querido, e que essas palavras possam falar no seu coração, e que ainda há tempo de você praticar boas obras ao favor do seu próximo, que nós possamos vivemos realmente o Evangelho de Cristo. O meu tempo já acabou, eu tenho alguns segundos só para estar falando nesse final. Quero fazer uma conclusão aqui rápido. Certo o juízo final vai acontecer e que você possa estar lá, meu querido, adorando o nome do Senhor, trajado de veste branca e buscando a presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família, e que nós possamos estar adorando o Senhor. No próximo vídeo eu vou falar sobre a nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.